Você sabia, se seu companheiro estiver aqui na Nova Zelândia e tiver uma permissão de trabalho, você também tem a possibilidade de conseguir essa permissão de trabalho? Então se liga aí que hoje eu vou contar tudo sobre o meu visto de partner. Fala galera, tudo beleza? Primeiramente, antes de começar o vídeo, eu queria agradecer todo mundo que deixa aquela mensagem lá nos comentários. Isso é muito positivo, gente. Através dos comentários é um canal aberto entre a gente e vocês. Então a gente sabe se vocês estão gostando, a gente sabe o que a gente vai fazer, os próximos vídeos, é bem legal. Por exemplo, eu tô fazendo esse vídeo aqui agora, porque várias pessoas perguntaram como é que eu fiquei, naquela situação lá que a Maíra explicou sobre o visto, a aplicação dela lá. Então eu tô aqui fazendo esse vídeo. Então, valeu, deixa aí sempre o comentário e não esqueça de se inscrever no canal. Valeu? Então bora falar do visto. Então, o que é visto de partner? Visto de partner, basicamente, é o seguinte, é você ter a permissão de trabalho baseado naquela permissão de trabalho do seu companheiro, entendeu? Uma pergunta bem comum que várias pessoas fazem é o seguinte, você precisa ser necessariamente casado? A resposta é simples, não. Não necessariamente você precisa ser casado. Você tem que comprovar que você tem uma relação de casal com aquela pessoa. Durante o processo de aplicação, eu vou falar dele mais aí na frente, vocês vão ver que você tem que mostrar algumas evidências. Então você tem que mostrar evidências para a imigração de que você tem uma relação de casal com aquela pessoa. Então, muitas pessoas pensam assim, ah não, beleza, Miller, eu sou casado, tem 10 anos que eu sou casado e tá tudo beleza, é facinho para mim. Não é bem assim, então você tem que ligar nessas coisas. Vou contar um exemplo de um colega nosso, por exemplo, que aconteceu com eles. Então, eles estavam aqui, eles fizeram um processo de aplicação de partner e durante esse processo de aplicação, apesar de eles já serem casados há muitos anos, eles terem uma casa no Brasil, toda essa coisa assim que já faz a relação deles de uma relação de casal, durante o processo, eles pediram em alguma forma deles comprovarem que eles estavam juntos aqui na Nova Zelândia. Mesmo eles tendo todo aquele papelado e tal lá do Brasil, toda aquela coisa que comprovavam eles são casados no papel, tudo bonitinho, eles tiveram que comprovar que eles tinham essa relação também aqui na Nova Zelândia. Existe apenas um tipo de visto de partner? Não. Então vamos lá. Então existe alguns tipos de visto de partner, onde é um do casal, ele está estudando e essa outra pessoa aplica como visto de partner. Tem várias regras em relação a isso. 2, tem o partner também que aplica quando uma pessoa já é residente da Nova Zelândia. Então um do casal já é residente e o outro está aplicando como partner. E tem o nosso caso, que é um do casal conseguiu um visto de trabalho e a aplicação desse de partner é baseado naquele visto de trabalho. Então é sobre esse que a gente vai falar hoje, tá bom? Então tá, antes de eu falar como que foi todo o meu processo, para quem vem acompanhando a gente, vocês vão ver que lá em um dos vídeos que a gente falou que a gente ficaria na Nova Zelândia, eu comentei que existia a possibilidade de eu conseguir também um sponsor na empresa que eu estou trabalhando. Tá, Miller? Então por que você aplicou pro partner? Então a opinião nossa, eu e a Maíra, a gente conversou bastante sobre esse visto de partner, sobre o sponsor, e na nossa opinião, o visto de partner, ele te dá uma flexibilidade maior, tá? Por quê? Porque o sponsor, quando você ganha o sponsor de uma empresa, você tem o work visa ligado àquela empresa, você tá ligado à empresa. Então, você tem um visto de trabalho com aquela empresa para trabalhar para outra empresa? Não, entendeu? Você tá diretamente ligado àquela empresa. Então, a grande vantagem do partner seria essa. Então, por exemplo, eu estou trabalhando naquela empresa hoje, às vezes surge uma outra oportunidade, eu posso ir para outra empresa. É muito mais flexível. Outra coisa, eu posso até trabalhar para mim mesmo. Então, assim, por essa flexibilidade maior, eu decidi aplicar para o visto de partner. A única desvantagem é que meu visto é diretamente ligado ao work visa da Maíra, entendeu? Então, inclusive, a validade do meu visto é exatamente a validade do visto dela. É diretamente ligado. Tá, entendi o que é partner, entendi a história toda. Quanto que eu gasto para aplicar de partner? Então eu vou falar o quanto eu gastei. Vamos lá que eu tenho a colinha aqui. Então a primeira coisa que você tem que fazer é o raio-x. Quando eu apliquei para o meu Working Holiday Visa, eu já tinha feito o raio-x no Brasil e esse raio-x era válido. Então eu não precisei de pagar nada. Mas você tem que fazer o raio-x por questões de tuberculose, que eles têm um controle bem rígido aqui na Nova Zelândia. O segundo seria o exame de sangue. Então eu paguei R$ 183,50 pelo exame de sangue. Eu paguei ainda a consulta médica, que foi o valor de $255, e a taxa de aplicação do visto, que foi $318. Então, o total deu R$ 756,50. Tá, Mili, como é que funciona esse negócio todo? Vamos lá. Então, a primeira coisa, você tem que fazer o raio-x. Eu já tinha. E aí, você teria que fazer o exame de sangue. Eu fiz o exame de sangue e ficou pronto aí em 6 dias, mais ou menos. E aí, eu já consegui fazer a consulta médica. Meu exame de sangue, diferentemente do que aconteceu com a Maíra, deu tudo certinho, beleza, liberado para consulta médica.
fui fazer a consulta médica, também bem diferente do caso dela, para quem acompanhou, dela foi uma novela danada, o meu foi bem tranquilo. Então, com o exame de sangue, eu passei na enfermeira, a enfermeira fez alguns testes, algumas coisas, me passou para a médica, fiz a consulta, aquela consulta normal, a pessoa conversa com você, pergunta várias coisas da sua vida, faz alguns exames básicos e beleza. Ela já me passou um númerozinho lá de referência que eu já conseguiria colocar lá no meu formulário e aí eu dei continuidade ao processo. Falando de formulário, gente, esse é um visto, o visto de partner é um visto paper-based. O que é isso? Você não aplica online, você tem que enviar todos os seus documentos para imigração, papel mesmo, sacou? E aí tem 2 formulários que você envia junto. O primeiro formulário, tem anotado aqui, é o 1146, que é o Work Visa Holder, ou seja, a pessoa que tem Work Visa, no nosso caso, a Maíra. E o formulário 1198, que é para o aplicante do visto. Nesse caso, o meu caso. Falando nisso, gente, tem um guia para o preenchimento desses formulários. Então, assim, é uma coisa que eu e a Maíra a gente sempre fala com todo mundo. Gente, você tem todas as informações lá no site da imigração. A gente está fazendo esse vídeo aqui contando para você como é que foi a nossa experiência, entendeu? Mas pode mudar muito. As coisas podem mudar daqui 6 meses, não sei quando que você vai ver esse vídeo. Então, assim, é muito importante. Qualquer visto que você esteja aplicando, vai lá no site da imigração, lê tudo. Falando especificamente desse visto, ele tem um guia completo de como preencher o formulário. Então, qualquer dúvida que você tiver, tem um guia lá. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é ler esse guia e entender tudo que está funcionando. Foi exatamente assim que a gente fez. Então, fiz os exames médicos, preenchi os formulários, acabou? Não. Então, como eu falei, você tem que mostrar para a imigração evidências daquela relação que você tem. Tá? Como que são essas evidências? Então, assim, até um exemplo legal que eles citam lá naquele guia que a gente falou é o seguinte. Eles dão 2 evidências que existem. Por exemplo, uma evidência é um amigo escrever uma carta falando da relação de vocês. Uma evidência. Uma outro tipo de evidência seria tipo um contrato de aluguel no nome de vocês dois, daquela casa, aquele lugar que vocês estão alugando. São 2 evidências. Lá no site da imigração, lá no guia, eles repetem isso, falam lá muito bem, que é o seguinte, existem pesos diferentes, sabe? Então, por exemplo, uma coisa que é oficial, por exemplo, esse documento que você fez de locação de imóvel, alguma coisa, ele tem uma validade, ele tem um peso muito maior do que um amigo seu contando uma história. Então, assim, tem várias coisas que você pode mandar, então é bom ficar ligado nessas coisas principais, sabe? Essas coisas que são oficiais e tal, que vão ter um peso maior. Então, o que você, Maíra, mandou? Tá. O que a gente mandou? Vamos lá. Tem tudo anotadinho aqui. Então, primeiro, o comprovante de conta conjunta no banco. Então, a gente tem uma conta conjunta, só mandando um comprovante. Contrato de aluguel do lugar que a gente vive hoje. Exatamente isso, como a gente falou naquele exemplo, a gente tem um contrato de aluguel, nome dos 2, perfeito, mandamos isso também. Carta contando a nossa história, pedimos um amigo para contar, falar da nossa história. Lembrando, gente, tudo em inglês, tá bom? Então, você tem que mandar, parece óbvio, mas você tem que mandar tudo em inglês. Qualquer coisa que você tem que mandar, por exemplo, do Brasil, algum documento, alguma coisa válida do Brasil, você vai ter que fazer a tradução disso. Então, pode ter um custo envolvido, então fica ligado. A quinta coisa que a gente mandou foram 10 fotos. A gente mandou as fotos impressas, bonitinho. Uma coisa que a gente até fez, a gente, em vez de mandar a foto normal, a gente tirou um print do Facebook lá e mandou aquele negocinho. Alguém falou isso pra gente? Não. Mas a gente pensou assim, tá, melhor ainda que tenha no Facebook lá, tudo bonitinho. E a gente mandou 10 fotos dessas. Sexta coisa foram as passagens para Nova Zelândia, que a gente comprou as passagens juntas, na mesma data, tudo certinho. A sétima foram outras coisas, outras passagens que a gente já tinha comprado, de outras viagens que a gente fez, mesma coisa, comprando passagens juntas. A oitava são correspondências daqui da Nova Zelândia chegando no mesmo endereço. Então vamos supor, tinha um cartão da Maíra que foi para uma correspondência, uma carta do banco que foi também para aquele mesmo endereço. Então a gente pegou essas correspondências indo para o mesmo endereço, mandamos também. E a nona e última foram os nossos passaportes. Assim a gente conseguia ter o nosso visto. Tá, agora sim, reuni tudo, fiz o processo todo e mandei aquele papelzão lá, mandei lá pro correio, lá pra imigração, todos os meus documentos. Quanto tempo que demorou? Muito diferente do que aconteceu com a Maíra e é uma coisa que a gente sempre fala. Gente, se prepare para o pior cenário, tá? Então, o meu visto, ele foi aprovado com aproximadamente 5 dias. Então, foram 6, porque, tipo, o primeiro dia eu enviei. Então, a partir do dia que o documento chegou lá na imigração, foram 5 dias, meu visto foi aprovado. Miller, 5 dias, isso é normal, é a média? Gente, pode ser 5, pode ser 15, pode ser 30, pode ser não aprovado, pode demorar 3 meses. Então, não dá pra saber. Então, se prepare psicologicamente, financeiramente para o pior cenário, relaxa que dá tudo certo. E mais uma vez falando,
a gente está compartilhando aqui a nossa experiência, a gente está falando assim, como que foi o nosso processo, o que deu certo, o que deu errado, como que foram as coisas. Isso não necessariamente quer dizer que no seu caso você tem que fazer exatamente o que a gente fez, entendeu? Então é muito importante, gente, vá lá no site da migração, entenda todo o processo, leia tudo, releia, tira as dúvidas antes de aplicar, que assim dá tudo certo. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou, dá aquele likezinho e fica ligado que já já tem novidades.